A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. E hoje no quadro Não Caia Nessa, vamos falar então sobre um acordo em que o STF assinou com as principais plataformas que operam as redes sociais para combater a desinformação na internet. As empresas se comprometem a promover ações educativas justamente para combater as fake news. Para tratar desse tema, eu converso agora com o Dr. Fernando Pérez. Ele que é advogado e também especialista em direito digital. Dr. Fernando, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Olá, muito bom dia, querido Sérgio, todos da rádio, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Doutor Fernando, quais são as principais demandas judiciais dentro deste mundo digital que envolve, as fake news, as notícias falsas? De fato, veja só, a gente tem discutido, já por algum tempo a questão das fake news, esse processo de desinformação, e tem sido um problema muito grande já por algum tempo. E agora nós estamos em época de eleição, e esse assunto acaba sendo necessário também num contexto em que as fake news, a quantidade de notícias falsas produzidas de maneira intencional é muito grande. Na verdade, aumenta cada vez mais. E até hoje nós não conseguimos conter isso, Não só não diminuiu, ou seja, continua aumentando, e as medidas de contenção acabam se tornando um desafio ainda, O que acontece? As principais, hoje é muito fácil você produzir uma notícia falsa, Qualquer um pode produzir uma notícia falsa. Mas a questão está na forma, nos meios, nas mídias de compartilhamento dessa desinformação. E hoje, as nossas comunicações do dia a dia, uma rede social, um WhatsApp, elas estão mais acessíveis, Nós aprendemos pouco a pouco a utilizar essas plataformas, essas tecnologias. Então a gente muitas vezes nem fala mais ao telefone ou por voz, A gente acaba vendo as notícias ali direto nos portais, das mídias ali na internet, ou as notícias que são compartilhadas pelas mídias nas redes sociais, ou aquelas informações que nós recebemos lá no aplicativo. Então essa dinâmica mudou muito, e com isso a facilidade da propagação dessas mensagens aumentou também. Então, assim, talvez algumas medidas que foram tomadas no passado a respeito das fake news, das notícias falsas, elas não tenham tanta força, elas são importantes, mas elas não são talvez suficientes em razão da própria dinâmica, do próprio desenvolvimento dessa dinâmica das fake news. E a maioria dessas notícias hoje são compartilhadas por esses aplicativos de mensagem, são compartilhadas pelas redes sociais, principalmente porque é lá que nós estamos. Nós recebemos muitas informações de modo direto ou indireto, ou seja, de modo direto por meio daquilo que é publicado pelos nossos amigos virtuais, para aquelas pessoas que nós temos contato ali na nossa página, no nosso perfil, e por meio indireto também, seja de forma patrocinada, quando alguém paga para que aquela mensagem chegue até nós, ou por sugestão da própria plataforma. As plataformas, elas têm uma responsabilidade muito grande, eu não estou dizendo culpa, mas uma responsabilidade muito grande nesse sentido, porque elas trazem determinado tipo de conteúdo e muitas vezes elas escolhem, elas direcionam um conteúdo para um usuário e um conteúdo diferente para o outro usuário. E abrindo um parênteses, essa é uma das preocupações muito grandes nesse sentido. Então, hoje, a dinâmica da fake news ela está muito avançada. Nós consumimos muitas notícias, consumimos muita informação e consumimos muita notícia falsa também. E além da responsabilidade nossa em evitar que isso se propague, é muito importante que tenha uma cooperação das plataformas digitais, dos provedores, das redes sociais, para que isso se torne mais efetivo. Não adianta trabalhar em só um viés, uma vertente, de um lado nesse combate, porque é grave e precisamos da colaboração de toda a rede, de produção e disseminação dessas informações. E qual é a importância do STF firmar esse acordo com as principais plataformas das redes sociais? Veja, muitos provedores, aqueles que são mais conscientes, já têm trabalhado há algum tempo nessa tentativa de minimizar
a disponibilização, a publicação dessas notícias, depois minimizar o compartilhamento, ou muitas vezes checar essa notícia e até, mesmo que ela permaneça no ar, avisar que aquela informação não foi verificada, pode ser verdadeira como pode ser falsa. Existem muitas iniciativas, né, produtivas nesse sentido. Ocorre que, ao mesmo tempo que existe uma intenção dos provedores e também uma preocupação de muitas entidades, né? Entidades públicas e entidades de proteção do usuário da internet, ao mesmo tempo que há essa preocupação, ainda há uma discussão no judiciário a respeito dos limites, das possibilidades de responsabilização dos provedores no trato de conteúdo como esse. Em destaque, há uma discussão ainda a respeito de como o Marco Civil da Internet, que é uma lei que já está em vigor há muitos anos a respeito da privacidade, a respeito da responsabilidade dos provedores, responsabilizaria os provedores em relação de conteúdo, em relação ao conteúdo de terceiros ou na remoção desses conteúdos. Essa é uma discussão atual. Então, uma ação, medidas em conjunto com o judiciário, em conjunto, né, com aqueles órgãos, né, com os órgãos do judiciário que estão discutindo isso, trazem uma segurança muito maior para o provedor, assim como para a justiça e para a sociedade, de que determinadas medidas podem e devem ser tomadas para conter esse tipo de manifestação indevida. Então, por muitas vezes, o provedor ele poderia deixar de tomar uma atitude com medo de alguma indecisão, né, legislativa, ou seja, existe uma lei, mas não se sabe se deve ou não aplicar nesse sentido. Então, essa convergência do judiciário com as plataformas de tecnologia é extremamente importante, principalmente para não deixar dúvidas sobre quais são essas responsabilidades, para que essas medidas elas sejam objetivas e, eventualmente, se defina qual será a responsabilização no caso de uma negligência, de uma ausência dessas plataformas. Então, medidas como essa trazem benefício para a sociedade e proteção, né, seja para o usuário, para o eleitor, seja para a campanha eleitoral, para a eleição, assim como para o nosso bem-estar nas redes sociais. Dr. Fernando Peres, temos a importância desse acordo então, mas quais as melhores formas de se precaver? Porque vemos diariamente que quem fomenta e alimenta essa corrente de notícias falsas busca ali se aprimorar para quebrar até os mecanismos de segurança. Quais as suas dicas? De fato, quando quem produz uma notícia falsa sabe que argumento utilizar, qual linguajar utilizar, qual a melhor forma dessas informações chegarem, né, no público que se pretende atingir. Então, assim, por mais que nós tenhamos essas medidas jurídicas, por exemplo, previstas na legislação, estamos discutindo ainda, né, a fake news, uma melhor responsabilização e definição sobre o que é fake news e como controlar. Por mais que a gente tenha uma lei que hoje proteja, né, o usuário, a educação digital nossa, sem demagogia, é o principal instrumento, é a principal ferramenta. Inclusive, esse acordo, né, entre o Judiciário, o STF e as principais plataformas, né, de tecnologia, os provedores, prevê, inclusive, campanhas de educação digital, que por mais que o provedor ele tenha ali um sistema, uma ferramenta para tentar minimizar e identificar as notícias falsas. A gente tem instrumentos jurídicos para investigação e responsabilização. A nossa educação em saber identificar uma notícia falsa, e mesmo não tendo o conhecimento necessário ali, às vezes mais aprofundado em identificar, né, com certeza se é uma notícia falsa ou não, mas saber buscar ajuda, buscar confirmar aquela informação e, mais ainda, na dúvida, não compartilhar, são princípios, né? São questões base para todos nós, para evitar que essas notícias elas sejam disseminadas, né? O sucesso das fake news ela ocorre principalmente pela facilidade de compartilhamento, aquele compartilhamento indiscriminado. E há pesquisas que foram feitas a respeito do compartilhamento de fake news, e há um ponto preocupante, né, nesse sentido, que muitas pessoas que compartilham essas mensagens, elas acreditam, né? Elas imaginam que eventualmente aquela mensagem pode não ser verdadeira, mas mesmo assim ela compartilha.
ela joga a responsabilidade, às vezes, para o próximo, né? Mas esse próximo que recebe uma mensagem nossa, talvez acredite mais em nós. Então, acredite na mensagem porque nós enviamos. Então, às vezes, mesmo sabendo que ela não é verdade, ou não tendo certeza daquilo, às vezes a gente acaba compartilhando. Porém, eu retomo que aqui, agora em época de eleição, os nossos ânimos, né, e ultimamente a gente tem visto uma discussão muito polarizada, né, nesse sentido, e essa polarização, ela acaba fazendo com que a gente, às vezes, acredite demais em uma informação ou outra. É como se fosse um telefone sem fio, às vezes alguém diz alguma coisa, a gente vê parcialmente a notícia a respeito de uma informação, de um fato, e vê uma notícia falsa parcial também, porque a fake news, ela não precisa ser inteiramente falsa, uma notícia falsa. Ela pode ser uma notícia meia falsa, meia verdadeira, parcialmente verdadeira, mas com elementos falsos que nos conduzem a um entendimento diferente. Enfim, nós precisamos tomar muito cuidado, conosco, com os nossos amigos, com os nossos familiares, se a gente receber, não compartilhar, e com aquela pessoa mais próxima que a gente tem uma liberdade, até compartilhar uma sugestão, olha, vamos verificar se isso é verdadeiro. Então, assim, no momento em que nós estivermos conscientes da gravidade de uma fake news, que, veja só, pode prejudicar um indivíduo, um grupo, a sociedade toda, de formas muito graves, inclusive, tudo isso vai ajudar bastante. Então, medidas técnicas, medidas jurídicas e a nossa educação, sem dúvida, são importantes de uma forma como conjunto para a gente buscar minimizar esses impactos. Muito bem, conversamos da Rádio Justiça com o Dr. Fernando Pérez, advogado e também professor, especialista em Direito Digital, falando conosco hoje sobre um acordo que o STF assinou com os principais provedores, as principais plataformas que operam as redes sociais para combater a desinformação na internet, e as empresas se comprometem a promover ações educativas. Dr. Fernando, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço pelo privilégio de estar entre vocês. Muito obrigado.